Eu enterrei a sogra viva no meu peito, dia após dia, até que o sol da minha raiva se tornou um cemitério particular onde ela apodrecia devagar. O dinheiro que mandei para eles, cada cêntimo suado nas noites de fábrica em Setúbal, não era amor, era veneno disfarçado de caridade, e eles bebiam até inchar. Quando a família do meu marido foi arrastada para a rua como ratos de um esgoto entupido, eu sorri pela primeira vez em anos, não de pena, mas de fome por justiça crua, daquelas que cortam como faca de cozinha enferrujada. Era um verão de 2018 em Lisboa, daqueles que o Tejo reflete como um espelho quebrado, jogando cacos de luz nas fachadas amarelas do bairro alto. Eu me chamo Ana, 38 anos na época, casada com o João há 12, um homem bom demais para o veneno que carregava nas veias da família. Trabalhava na linha de montagem de uma fábrica de conservas em Almada, mãos calejadas cheirando a atum mesmo depois do banho, corpo curvado sobre máquinas que zumbiam como abelhas furiosas. O salário mal pagava o nosso apartamento apertado em Chelas, mas era honesto, suado, meu. O João, ele era professor de História num liceu público, sonhador com os olhos castanhos que me conquistaram numa festa de São João, quando dançamos fado ao som de uma viola desafinada. Mas a família dele era um tumor que crescia devagar, sugando tudo o que tocava. Tudo começou inocente, ou assim eu quis acreditar. Quando nos casamos, a mãe do João, a Dona Maria, uma viúva de 50 e poucos com o rosto marcado por rugas como sulcos de arada em terra seca, veio morar connosco por 1 mês ou 2. O pai dele morrera cedo, vítima de um infarto enquanto pescava no Sado, deixando dívidas que a família varria para debaixo do tapete como poeira. É temporário, Ana, disse o João, beijando-me a testa enquanto arrumávamos o sofá-cama na sala. Mas meses viraram anos. A Dona Maria instalou-se como uma carraça, criticando cada prato que eu cozinhava. Isso não é bacalhau à Brás, é uma vergonha para a mesa portuguesa, e exigindo que eu pagasse as contas dela, a eletricidade que subia por causa da TV ligada até de madrugada, as idas ao cabeleireiro em Cascais que ela jurava serem essenciais para a dignidade. O irmão do João, o Pedro, um bêbado crónico que vivia de subsídios em Faro, aparecia de tempos em tempos com histórias de investimentos falhados, um bar que nunca abriu, um carro que ia render. E eu? Eu era a fonte, o poço sem fundo. Manda lá uns 100 euros, Ana, que o Pedro está apertado, pedia o João, com os olhos baixos, e eu mandava, porque amava o homem que ele era por baixo daquela culpa herdada. Mas o apelido veio numa noite de outono chuvoso, em 2020, quando a pandemia nos trancou em casa como prisioneiros num calabouço de Alfama. Estávamos na cozinha, o vapor do arroz de marisco subindo como fantasmas, e a Dona Maria, com o copo de vinho tinto na mão trêmula, olhou para mim por cima da mesa e disse, num tom que misturava desprezo e vinho do Douro, tu és apenas o multibanco do João, Ana. Sem ti, ele era um pobre coitado como o pai. As palavras caíram como pedras num poço seco, e quando no silêncio que se seguiu. O João engasgou-se com o garfo, murmurando um mãe, para com isso, mas era tarde. Eu ri, um riso curto e afiado como vidro partido, e respondi, então usa-me bem, Dona Maria, que os multibancos também secam. Naquela noite, deitada ao lado do João que dormia como um anjo culpado, eu sentia algo quebrar dentro de mim, não o coração, mas a corrente que me prendia à ilusão de família. Era o fim da paciência, o nascimento de uma fúria fria, calculada, como o vinho que envelhece em barris de carvalho no Alentejo. Os meses seguintes foram um teste de resistência. A fábrica onde eu trabalhava fechou por lockdowns, e o subsídio de desemprego era uma miséria, 438 euros por mês, o suficiente para pão e azeitonas, mas não para sustentar os parasitas. Ainda assim, as chamadas vinham, Ana, a luz aqui em casa da mãe foi cortada, manda lá o IBAN, dizia o Pedro, voz pastosa de cerveja Superboc. O João implorava, é só desta vez, e eu mandava, mordendo o lábio até sangrar, contando cada cêntimo no Excel que mantinha escondido no telemóvel. Registava tudo, 250 para a conta de água da Dona Maria, 150 para o remédio do Pedro que cheirava a uísque, 80 para o supermercado que ela frequentava em vez de cozinhar. No total, nos primeiros 6 meses da pandemia, foram mais de 3.000 euros, o equivalente a um ano do meu salário antigo. E o que recebia em troca? Olhares de esgalha, comentários sussurrados, ela ganha bem na fábrica, coitada, deve ser por isso que aguenta. Aguentar. Eu estava a afogar-me, e eles bebiam do meu ar. Foi no inverno de 2022 que o despejo aconteceu. A Dona Maria, agora com 70 anos e artrite que a fazia coxear como uma gaivota ferida, vivia num apartamento alugado em Belém, um tugúrio com vista para o mosteiro dos Jerónimos que ironicamente contrastava com a sua miséria. O senhorio, um homem de negócios de Oeiras com paciência esgotada, cansou-se dos cheques devolvidos e das festas noturnas do Pedro, que transformavam o prédio num bordel de quinta categoria. Despejo em 30 dias, leu o João no e-mail, e o pânico instalou-se como névoa do Tejo. O que fazemos, Ana? Eles não têm para onde ir, disse ele, abraçando-me como se eu fosse o Salvador. Mas eu
Eu vi a oportunidade. Pela primeira vez, o tumor sangrava, e eu podia escolher injetar veneno ou curar a ferida de uma vez. Deixei-os virem para nossa casa em Chelas por uma semana, enquanto procuravam algo em Mafra ou Sintra. Mas uma semana virou 2, depois um mês. O sofá que me arrangia sob o peso da Dona Maria, que reclamava do cheiro a peixe das minhas roupas de trabalho. Agora eu limpava escritórios noturnos em Marvila, esfregando chão de joelhos para pagar as contas. O Pedro instalou-se no quarto de hóspedes, deixando garrafas vazias de Sagres debaixo da cama, e contava histórias de dias melhores, em voz alta, como se o nosso apartamento fosse um café de Faro. O João mediava, sempre o pacificador, cozinhando feijoadas que ninguém elogiava. E eu? Eu observava, planejava. Comecei a documentar tudo, fotos das garrafas, recibos de compras que eles faziam com o meu cartão sem pedir, um par de sapatos para a Dona Maria, 120 euros, para a igreja aos domingos. Registava as noites em que acordava com o som de discussões, a voz dela e quando, sem o multibanco dela, estávamos na rua há anos. Cada palavra era um tijolo na muralha da minha vingança. A fúria crescia devagar, como o vinho que fermenta nas caves de Vila Nova de Gaia. Não era raiva cega, era precisa, afiada como as navalhas que os pescadores usam no Algarve para limpar o peixe. Eu lia livros escondida no banheiro, O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz, para lembrar que a hipocrisia portuguesa é uma arte antiga, e sonhava com formas de os fazer pagar sem sujar as mãos de sangue. O João notava a mudança. Estás distante, amor, dizia, traçando círculos no meu ombro. Eu sorria, beijava-o, mas por dentro, o plano tomava forma. Primeiro, cortei o fluxo. Não há mais dinheiro, anunciei numa ceia de Natal improvisada, com bacalhau seco e azeitonas pretas. O silêncio foi ensurdecedor. A Dona Maria cuspiu, então o que somos nós para ti? Lixo. Respondi calmamente, vocês são família, mas família não suga, partilha. O Pedro riu, sarcástico, partilha. Tu nem sabes o que é isso, rainha do multibanco. Naquela noite, gravei a conversa no telemóvel, o áudio tremendo como o meu pulso. Os dias seguintes foram um campo de batalha psicológico. Eles testavam limites, a Dona Maria esquecia-se de lavar a louça, deixando pilhas que atraíam formigas, o Pedro fumava no balcão, o cheiro impregnando as cortinas. Eu respondia com silêncio, com olhares que diziam, eu vejo-vos. O João, dividido, confessou uma noite, eles são assim desde que o pai morreu. É medo, Ana. Medo. Eu conhecia medo, o de perder o emprego na pandemia, o de ver o nosso filho, o pequeno Miguel de 5 anos, crescer num lar envenenado. Sim, tínhamos um filho agora, um rapazinho de olhos como o pai, que desenhava navios no Tejo sem saber das sombras que o rodeavam. Proteger Miguel era o combustível, a vingança, o fogo. Finalmente, em fevereiro de 2023, o plano eclodiu. Encontrei um advogado em Lisboa, um tipo seco de Alcântara especializado em despejos familiares, e entreguei-lhe o dossiê, recibos, gravações, testemunhos de vizinhos sobre as visitas do Pedro. Isto é sólido, disse ele, ajustando os óculos. Eles não têm direitos aqui, é a vossa casa. Marquei a audiência para uma manhã chuvosa, o Tejo inchado como a minha raiva. O João soube na véspera, Ana, por favor, pensa no Miguel. Eles são avó e tio. Chorei com ele, pela primeira vez em meses, mas era choro de alívio. É por ele, João. E por nós. Na sala do tribunal, em Santa Apolónia, a Dona Maria tremia no banco, o Pedro ausente com ressaca. O juiz, um homem de barba grisalha, leu os documentos e decretou, despejo imediato, danos morais a considerar. Saí dali com o coração batendo como um tambor de fado, o ar salgado do rio limpando o peso dos anos. Eles mudaram-se para um albergue em Benfica, um buraco com camas coletivas e cheiro a desinfetante. As chamadas pararam, em vez disso, vinham cartas, não de arrependimento, mas de ódio. Maldita, vais arrepender-te, rabiscava a Dona Maria numa postal de Fátima. Eu guardava-as, combustível para o próximo passo. A vingança não parava no despejo, era mais profunda, um corte na alma. Comecei a contactar credores antigos do Pedro, um agiota de Faro que eu rastreara online, anónima, fornecendo endereços. Ele deve-te 5.000 euros, agora sabes onde encontrá-lo. Pequenos nadas, mas que o faziam tremer. Para a Dona Maria, era pior, espalhei rumores na paróquia de Belém, onde ela se gabava de família unida, contando de forma inocente a uma prima distante sobre as dificuldades financeiras que a senhora enfrenta. A vergonha, em Portugal, é uma faca de 2 gumes, corta mais que o aço. O João perdoou-me, ou fingiu, nos meses que se seguiram. Voltámos a ser nós, passeios no Parque das Nações, gelados de pastel de nata no Chiado, o Miguel rindo com os patos do lago. Mas à noite, sozinha,
Eu revivia as palavras dela, apenas um multibanco, e sorria no escuro. A família mudara-se, sim, mas o vazio que deixaram era meu troféu. E se a raiva voltasse? Eu estava pronta, com as mãos limpas, mas o coração forjado no fogo de quem sobreviveu. Os meses após o despejo foram como um vinho que azeda devagar, no início, o alívio de uma casa vazia, o ar mais leve em chelas, mas logo o travo amargo da culpa que o João trazia para a cama como um fardo invisível. Ele não me olhava nos olhos durante o jantar, arroz de pato com xerovias, o meu prato de conforto, e quando o fazia, era com uma tristeza que me revirava o estômago como ondas do Atlântico em Cascais. Eles estão sozinhos, Ana. A mãe liga a chorar, diz que o albergue é um inferno. Eu mastigava devagar, sentindo o gosto da carne seca na boca, e respondia, eles escolheram o inferno, João. Anos a sugar-nos, e agora choram como se fossem vítimas. Ele baixava a cabeça, os cachos escuros caindo sobre a testa, e mudava de assunto para o Miguel, que agora corria pelo apartamento sem tropeçar em garrafas vazias. Mas a culpa não era só dele, infiltrava-se em mim como umidade nas paredes antigas de Lisboa. Eu acordava às 3 da manhã, o suor colando a camisola ao corpo, revivendo não o despejo, mas os momentos em que cedi, a vez em que mandei 200 euros para o funeral do tio-avô que nunca conheci, só para calar a Dona Maria. É tradição, Ana, em Portugal a família enterra os seus, dissera ela, e eu, tola, obedeci. Agora, via aquilo como correntes que eu mesma forjara. Para espiar, ou para endurecer, comecei a correr ao amanhecer pelo Tejo, os pés batendo no calçadão de Alcântara, o sol nascendo como uma ferida aberta no horizonte. Cada quilómetro era uma meditação. Não sou multibanco, sou Ana, mulher de ferro, mãe de leão. O vento salgado limpava a mente, mas não apagava as sombras. Então, veio a primeira cartada da vingança que eu não planejei, mas que o destino, ou o diabo português, entregou de bandeja. Em abril de 2023, uma prima da Dona Maria, a tia Luísa de Sintra, ligou para mim. Ana, ouvi dizeres. A Maria está mal, despejada por causa de dívidas. Dizem que foste tu. A voz dela era um misto de curiosidade e veneno, como as fofocas nos mercados de peixe do Cais do Sodré. Eu ri baixinho, fingindo surpresa, despejada. Meu Deus, Luísa, conta-me tudo. E ela contou, o senhorio processara por danos, o Pedro fugira para o sul deixando contas em aberto, e a Dona Maria mendigava na paróquia, uma vergonha para a família. Eu ouvia, anotando mentalmente, e no fim disse, coitada. Se precisares, eu ajudo como puder. Desliguei e sorri para o telemóvel, a humilhação espalhava-se como óleo no mar, e eu era o vento que o levava mais longe. Mas a verdadeira guerra era interna, um duelo psicológico onde o meu antigo, a Ana submissa, a que cozinhava para agradar, combatia a nova, a que planejava como um general em Waterloo. Comecei a escrever um diário, escondido num cofre debaixo da cama, páginas rasuradas com a fúria de quem descarrega uma espingarda de caça. Dia 47 pós-despejo, sonhei que a Dona Maria rastejava aos meus pés, implorando euros como uma mendiga em Alfama. Acordei rindo, mas com o peito apertado. É vingança ou loucura? O João encontrou uma vez, por acidente, enquanto limpava o pó. Ana, isto. Precisas de ajuda. Os olhos dele, aqueles olhos que me fizeram casar, estavam cheios de medo. Abracei-o, sentindo o cheiro agiz dos livros dele, e menti, é só para desabafar, amor. A fábrica deixou marcas. Mas por dentro, o plano evoluía. Contactei uma terapeuta em Benfica, não para curar, mas para aprender, como lidar com parasitas emocionais, perguntei na primeira sessão. A doutora, uma mulher de cabelos grisalhos e sotaque alentejano, sorriu, corta os laços, Ana. Mas corta limpo, ou sangras tu? O próximo golpe veio do Pedro. Em maio, ele reapareceu à porta do nosso prédio, barba por fazer e olhos injetados como um touro de tourada em moita. Ana, por favor, a mãe está doente. Preciso de 500 para o hospital. O Miguel, brincando no corredor com um carrinho de plástico, parou e olhou, os olhinhos curiosos. Senti uma pontada, pelo miúdo, não pelo homem, mas mantive a porta entreaberta. Hospital? Mostra o relatório. Ele gaguejou, inventou, e eu fechei a porta devagar, trancando o trinco com um clique que ecoou como um tiro. Naquela noite, enviei um e-mail anónimo para o Centro de Emprego de Faro, Pedro Silva, histórico de fraudes, verifiquem subsídios. Pequeno, mas cortante. Ele ligou dias depois, aos gritos, foste tu, sua cabra. Vou-te processar. Desliguei, o coração acelerado, mas vivo, pela primeira vez em anos. O verão trouxe calor opressivo, o asfalto de Lisboa derretendo como queijo de serpa, e com ele, a escalada. A Dona Maria sofreu um infarto leve, ironia, como o do marido dela,
e acabou no Hospital de Santa Maria. O João quis ir, claro, mas eu o convenci. Leva o Miguel, mas volta cedo. Não é a nossa cruz. Ele foi, regressou pálido, contando como ela murmurara o meu nome entre gemidos, a multibanco. Ela nos matou. O João chorou no meu ombro, e eu segurei-o, mas por dentro, uma voz sussurrava, bom, que sofra como eu sofri. Na semana seguinte, enquanto ele dava aulas, eu visitei-a. O quarto cheirava a desinfetante e flores murchas de visitas falsas. Ela, magra como um varal, olhou-me com ódio puro, viemos gabar-te. Sentei-me na cadeira de plástico, peguei na mão dela, fria como mármore de Sintra, e disse baixinho, não, Dona Maria. Viemos perdoar. Mas o perdão custa, para de sugar, ou morre sozinha. Saí dali com o peito leve, mas as palavras dela ecoando, nunca te perdoarei, Ana. És pior que o diabo. A terapeuta avisara, a vingança alimenta, mas consome. E consumia, sim. O Miguel começou a perguntar, onde está a avó, mamã? Porque não vem mais. Eu inventava histórias de fadas do Douro, mas via o peso nos olhos dele, herança do pai. O João e eu discutíamos à noite, vozes baixas para não acordar o miúdo, estás a destruí-los, Ana. E a nós? Gritava ele, e eu respondia, eles nos destruíram primeiro. Anos, João, anos a fingir que era amor. Uma noite, ele dormiu no sofá, e eu chorei sozinha, questionando se a muralha que erguia me isolava do homem que amava. Mas o amanhecer trazia clareza, recuar era fraqueza, avançar, sobrevivência. Em agosto, o golpe mestre. Descobri, através de uma amiga de fábrica que trabalhava no banco, que a Dona Maria tentava um empréstimo para um novo começo, em Évora. Eu intervi, anónima, claro, fornecendo ao banco registros das dívidas antigas, provando fraude. O pedido foi negado, e ela ligou para o João aos berros, a tua mulher é um demónio. Bloqueou tudo. Ele confrontou-me, furioso, como, Ana? Como podes ser tão cruel? Eu mostrei-lhe o dossiê, anos de extratos, e disse, não é crueldade, é justiça. Eles nos viam como ATM, agora, vêem-nos como humanos. Ele calou-se, processando, e pela primeira vez, vi um brilho de compreensão nos olhos dele, talvez. Talvez tenhas razão. O outono trouxe folhas caídas nas ruas de Chelas como confetes de um carnaval amargo, e com elas, o primeiro sinal de rendição. Uma carta da Dona Maria, escrita com letra trêmula, Ana, errei. Volta tudo como era. Ri alto, lendo para o espelho, mas respondi com uma carta minha, curta, não volta. Aprenda a viver sem sugadores. O Pedro, por seu lado, sumiu, rumores diziam que fugira para a Espanha, deixando-a sozinha. Eu sentia. Não pena, mas uma paz fria, como o vinho branco de vinho verde depois de uma tempestade. Mas a paz era frágil. O Natal aproximava-se, luzes piscando no rocio como estrelas falsas, e o João propôs, vamos visitá-la, Ana. Pelo Miguel. Aceitei, não por fraqueza, mas por estratégia. No hospital onde ela recuperava, o encontro foi um baile de máscaras, abraços forçados, conversas sobre o tempo, o miúdo oferecendo um desenho de um barco no Tejo. Ela olhou-me de lado, obrigada por vires. Eu sorri, obrigada por aprenderes. Saímos, o ar gelado limpando o cheiro de doença, e o João apertou a minha mão, foste forte. Forte. Eu era uma fortaleza, mas com rachas por preencher. O ano novo de 2024 raiou com fogos em Lisboa que iluminavam o céu como explosões de raiva contida, e eu, Ana, sentia-me renascida, mas marcada, cicatrizes invisíveis que coçavam como ferro quente no inverno alentejano. O trabalho nos escritórios de Marvila evoluíra, agora gerenciava uma equipa de limpeza noturna, mãos ainda calejadas, mas voz autoritária, ordenando turnos como um capitão no mar da Torre de Belém. O salário subira ligeiramente, 850 euros líquidos, o suficiente para pintarmos o apartamento em tons de azul tejo, um azul que acalmava o Miguel quando ele tinha pesadelos com a avó zangada. O João, ele voltara às aulas com um brilho renovado, organizando excursões ao Museu dos Coches para turmas de adolescentes apáticos. Estás a mudar-me, Ana, disse ele uma noite, enquanto partilhávamos um prato de carapaus grelhados na varanda. Mudei-o. Ou ele mudara-me a mim, forçando-me a erguer espadas em vez de escudos. A calmaria era ilusória, claro. Em fevereiro, a Dona Maria mudou-se para um quarto alugado em Lumiar, um cubículo com kitchenette que cheirava a mofo e solidão. Ela ligava para o João semanalmente, voz fraca como vinho aguado, quero ver o neto. Diz à Ana que perdoei. Ele retransmitia, olhos suplicantes, e eu negava, sempre com a mesma frase, perdão sem mudança é mentira. Mas por dentro, o demónio sussurrava dúvidas,
e se eu fosse a vilã da história, a Norinha sem coração das novelas portuguesas que passam na TV à tarde? Para silenciar isso, aprofundei a terapia. A doutora, com o seu chá de camomila e sotaque que evocava planícies de Évora, cavava fundo: o que queres da vingança, Ana? Paz ou poder? Eu respondia: paz. Mas paz ganha, não dada. O poder veio disfarçado de oportunidade em março. Uma vizinha da Dona Maria Lumiar, a Senhora Rosa, contactou-me através de uma amiga comum. As redes de Lisboa são finas como rendas de caminha. A tua sogra anda a contar mentiras sobre ti no prédio, Ana. Diz que és uma ladra que roubou a herança do marido dela. Mentiras. Claro, o velho truque de virar a vítima. Eu ri, mas planejei. Visitei o prédio anonimamente, como inspetora de habitação social, fingindo uma verificação de subsídios. Conversei com os vizinhos, plantando sementes. Ouvi que a Dona Maria deve rendas antigas. Cuidado com cheques. A fofoca espalhou-se como incêndio em Pinhal de Leiria, e semanas depois, ela foi expulsa de novo, por difamação e dívidas, segundo o senhorio. Ela culpou-me numa chamada para o João. É ela. Sempre ela. Ele desligou, furioso com ela pela primeira vez. Para, mãe. Tu começaste isto. Aquele momento foi um turning point. O João, o pacificador eterno, começou a ver as rachaduras. Uma noite, após uma garrafa de vinho do Dão, confessou: lembro-me do pai a trabalhar de obras no estaleiro de Setúbal, só para pagar as asneiras do Pedro. E eu? Deixei que acontecesse connosco. Abracei-o, sentindo as lágrimas quentes na minha pele. Não deixaste. Acabámos com isso. Fizemos amor pela primeira vez em meses, devagar, como se redescobríssemos o corpo um do outro sob as luzes amareladas de Chelas. Mas o sexo era catarse, não cura. De manhã, o plano continuava. Abril trouxe o Pedro de volta, como um cão sarnoso que fareja restos. Chegou a Lisboa de comboio de Faro, magro e com tatuagens novas que cheiravam a arrependimento barato. Bateu à porta ao meio-dia, o Miguel na escola, o João em aula. Ana, preciso de falar. Estou limpo há 2 meses. Quero mudar. Os olhos dele, outrora turvos, pareciam claros, ou era ilusão. Deixei-o entrar, servi café amargo sem açúcar, e ouvi. Contou de reabilitação num centro em Tavira, de empregos falhados como estagiário em hotéis do Algarve. A mãe está a morrer por dentro. Ajuda-nos, por favor. Senti pena. Sim, um fiapo, como o último bocado de pão no cesto. Mas respondi: mudança prova-se, Pedro. Paga o que deves primeiro, os 1.200 que pediste em 2021 para o negócio. Ele empalideceu: como sabes? Sorri: eu sei tudo. Ele saiu derrotado, mas ligou dias depois: vou pagar. Aos poucos. Era o primeiro creque na armadura deles. A primavera florescia nos jardins de Monsanto, jacarandás roxos como equimoses, e eu usava isso para fortalecer o meu. Inscrevi-me num curso de escrita criativa na Universidade Lusófona. À noite, após o trabalho, histórias de mulheres portuguesas que se vingam de formas subtis, como a Joana em A Ilha dos Amores, de Virgílio Ferreira. Escrevia sobre uma multibanco humana que vira o jogo, e a terapeuta elogiava: é catarse, Ana. Transforma veneno em arte. O João lia os textos, orgulhoso: tens talento, amor. Publica. Mas eu sabia, era treino para o golpe final. Maio, e a Dona Maria adoeceu de novo, pneumonia, desta vez, agravada pela umidade de Lumiar. O hospital ligou para o João, e ele pediu: vamos, Ana. Pelo menos desta vez. Fui, levando flores de laranjeira do Chiado, cheiro doce que contrastava com o quarto estéril. Ela estava fraca, tubos no nariz, mas os olhos eram punhais. Vens acabar o serviço? Sussurrou. Segurei a mão dela, agora ossuda como ramo seco. Não, Dona Maria. Vens oferecer paz. Mas paz tem preço, admito o que fizeste. Ela virou o rosto, mas após um silêncio que durou um Pai Nosso, murmurou: eu errei. Eras mais que dinheiro. Desculpa. As palavras caíram como chuva em agosto, inesperadas, mas não refrescantes. Abracei-a, sentindo o corpo frágil tremer, e saí com o peito cheio de algo novo, não perdão, mas equilíbrio. O Pedro cumpria 50 euros por mês, transferidos religiosamente, com mensagens: obrigado por não desistires de mim. Era manipulação. Talvez. Mas funcionava. O verão de 2024 chegou quente, praias de Cascais lotadas de famílias que riam sem sombras, e nós, eu, João, Miguel, fomos à costa da Caparica, areia dourada sob os pés, ondas lambendo medos antigos.
O miúdo construiu castelos, o João enterrou-me na areia rindo, e eu pensei, isto é vida, não sobrevivência. Mas à noite, no hotel modesto de Sesimbra, o telefone vibrou, mensagem da tia Luísa. A Maria quer voltar para o sul. Mas sem dinheiro, como? Ignorei, mas o demónio acordou. Setembro trouxe vendimias no Douro, não fomos, mas vi fotos nas redes, uvas esmagadas sob pés como a minha raiva outrora. A Dona Maria melhorou, mudou para um lar social em Oeiras, subsidiado pelo Estado. É digno, disse o João, aliviado. Mas eu investiguei. O lar era um purgatório de velhos esquecidos, refeições de sopa aguada e horários rígidos. Enviou uma carta. Ana, obrigada pela paz. Mas dói. Respondi, a dor ensina, Dona Maria. Como me ensinaste? Cruel? Sim. Necessário? Para mim, sim. Outubro, e o clímax psicológico. O Pedro propôs um jantar de reconciliação em Alfama, num tasco de fado. Fui sozinha, o João recusando por enquanto. O lugar cheirava a sardinha grelhada e saudade, a fadista cantando estranha forma de vida, como um lamento pessoal. Ele chegou sóbrio, fato amarrotado, quero ser tio direito, Ana. Pelo Miguel. Conversámos horas, sobre o pai, as dívidas, o multibanco, que eu fora. Chorei, ele chorou, e no fim, abracei-o, prova, Pedro. Todos os dias. Saí para a rua empedrada, o fado e quando, sentindo o peso aliviar um pouco. Mas o inverno aproximava-se, e com ele, a dúvida final, valer a pena. O João e eu, numa noite de chés no Rocio, jogávamos peças comovidas. Acho que perdoei, disse ele. Eu. Perdão é luxo. Eu escolhi justiça. Ele beijou-me, então que a justiça nos salve. O inverno de 2024 caiu sobre Portugal como um manto cinzento, chuvas torrenciais que transformavam as ruas de Lisboa em rios de lama, espelhando o tumulto que ainda borbulhava no meu peito. Eu, Ana, agora com 40 anos recém-completados, uma festa modesta com pastel de nata e o riso do Miguel, sentia-me mais forte, mas vigilante, como uma sentinela no castelo de São Jorge a vigiar o Tejo por invasores. O trabalho na limpeza evoluíra para supervisora, gerindo equipas que esfregavam os pecados das elites no bairro alto, e o salário, 950 euros, permitia pequenas liberdades, um curso de yoga em Belém, onde alongava o corpo e a alma ao som de sinos distantes. O João, promovido a coordenador no liceu, trazia para casa histórias de alunos que me lembram o Pedro jovem, e eu ouvia, sem julgar, mas com o coração apertado como um novelo de lã alentejana. A reconciliação com o Pedro era frágil, como um azulejo rachado que ainda decora paredes mas ameaça cair. Ele ligava quinzenalmente, voz firme, mandei mais 50, Ana. E arranjei emprego no armazém em Barreiro. Eu elogiava, incentivava, mas monitorizava, extratos bancários, chamadas para o centro de reabilitação em Tavira confirmando a sobriedade. És como uma mãe para mim agora, disse ele uma vez, e ri, não, Pedro. Sou a irmã que te ensina a não ser parasita. O Miguel, aos 7 anos, começava a lembrar-se, o tio Pedro vem brincar. Eu hesitava, mas permitia visitas supervisionadas no Parque Eduardo VII, onde ele trazia bolas e histórias de peixes gigantes no Sado. O miúdo ria, inocente, e eu via no tio um reflexo do irmão que o João perdera, um homem bom soterrado por anos de lama. A Dona Maria, no lar de Oeiras, era o elefante na sala. As cartas dela chegavam como névoa, esporádicas, cheias de arrependimentos diluídos em queixas. O quarto é frio, Ana. Lembro-me da tua feijoada quente. Respondia com postais curtos, fotos do Miguel na escola, aquece o coração, Dona Maria. O resto, constrói. Mas em dezembro, durante a quadra natalícia, o João insistiu numa visita. É família, amor. Pelo espírito. Cedo, contra o meu instinto, e fomos, eu, ele, o miúdo, de elétrico 28 até Oeiras, o veículo rangendo como ossos velhos nas subidas. O lar era um edifício brutalista, paredes bege e cheiro a sopa de couve, velhos sentados em cadeiras de rodas como sentinelas esquecidas. Ela esperava na sala comum, magra num jal de lã, olhos turvos mas alertas. O Miguel correu para ela, avó, e ela chorou, abraçando-o como se fosse salvação. Eu fiquei de pé, braços cruzados, observando o teatro, beijos no João, perguntas sobre a escola, e então, o olhar para mim. Ana. Senta-te. Sentei, rígida como tábua de cortar. A conversa fluiu como vinho velho, memórias do casamento, do batizado do Miguel, mas evitou o abismo. Até que ela disse, voz baixa, eu fui o multibanco da vida do teu sogro. Sucedia o que o pai dele fazia. Desculpa por te passar o fardo.
As palavras acertaram como um murro no fígado, honestidade crua, sem adornos. Chorei, silenciosamente, e segurei a mão dela. Não passes fardos, Dona Maria. Constrói pontes. Saímos com o miúdo exausto, dormindo no colo do pai, e no elétrico de regresso, o João sussurrou, obrigado. Foi o melhor Natal. Para mim? Foi um passo, não o fim. Janeiro de 2025 trouxe geadas raras em Lisboa, o Tejo congelado em ilusões matinais, e com elas, uma reviravolta. O Pedro perdeu o emprego, corte de custos, disse ele ao telefone, voz quebrada. Preciso de ajuda, Ana. Só desta vez. O desta vez ecoou como um eco de anos passados, e eu hesitei, o demónio rindo no ombro. Mas respondi, não dinheiro. Vem cá, vamos procurar juntos. Ele veio, tremendo no comboio, e sentámo-nos à mesa da cozinha, currículos espalhados como folhas de sobreiro. O João juntou-se, os três como uma trinca improvável, e por horas, contactámos agências de emprego em Setúbal e Almada. Estás a mudar, Pedro, disse o irmão no fim, e ele assentiu, graças a ela. Naquela noite, sozinha na varanda, fumei um cigarro, vício antigo reacendido pela tensão, e pensei, vingança pode curar. Fevereiro, e a terapeuta desafiou-me, escreve a tua história, Ana. Não o diário, um livro. Comecei, à noite, após o Miguel dormir, dedos voando no teclado do laptop usado do João. A Multibanco Humana, título provisório, capítulos de dor e redenção, ambientados nas ruas de Lisboa que conhecia como veias. Enviava certos para o curso na Lusófona, e o professor, um homem de barba branca como Camões, elogiou, é autêntico, Ana. Cru como o fado de Amália. Publiquei online, num blog anónimo, e as leituras cresceram, mulheres de todo o país comentando, sou eu. A Norinha Sugada. Era poder, sim, mas catártico, transformando veneno em vinho partilhável. Março trouxe florescimento tardio, amendoeiras em Monsanto como nuvens cor-de-rosa, e uma carta do Pedro, arranjei trabalho em construção no Porto. Mudo-me na semana que vem. Obrigado por não desistires. Lágrimas, de orgulho, não pena. Liguei para ele, visita no verão, tio. O Miguel espera. Ele riu, voz leve, prometo. A Dona Maria, por seu lado, começou terapia no lar, para o coração, escreveu ela. E para a alma, graças a ti. Eu duvidei, mas respondi, boa sorte. Merecemos paz. Abril, e o sol de Páscoa dourava o chiado, onde comprei um vestido novo, azul vivo, como o céu sem nuvens. O João planeou uma viagem ao Algarve, para curar feridas, e fomos, praias de Lagos, marisco em Teivanes de Portimão, o Miguel cavando conchas. O Pedro juntou-se um dia, vindo de comboio, bronzeado e sóbrio. Barbecue na areia, sardinhas na brasa, e conversas profundas ao pôr do sol, sinto falta do pai, disse ele. O João abraçou, estamos aqui. Eu observava, sentindo o ciclo quebrar, não perdão total, mas uma trégua. Maio, de regresso, o blog explodiu, uma editora de Coimbra contactou-me. Queremos publicar. É drama real, português até à medula. Aceitei, coração disparado como em tourada. Assinei contrato num café do Rocio, sob o olhar de estátuas antigas. És escritora agora, disse o João, beijando-me. Escritora? Sobrevivente, pensei. Junho, e o verão pleno, festas de Santo António, manjerico nas varandas, sardinha no ar. A Dona Maria pediu uma visita, quer conhecer a escritora. Ri, mas fomos. No lar, ela ler excertos online, dói ler, mas cura, disse. Abracei-a, longa, sentindo ossos frágeis. Somos família agora, Dona Maria. De verdade. Mas o demónio sussurrava, não confies. E em julho, teste, o Pedro pediu empréstimo para o aluguel no Porto. Só 200, Ana. Hesitei, mas enviei, com condição, paga no mês que vem. Sem desculpas. Ele pagou, pontual. Orgulho cresceu. Agosto, calor sufocante, e o livro saiu, A Multibanco Humana, capa com azulejos rachados. Lançamento em Livraria Bertrand, autógrafos para mulheres que choravam, salvámos-nos contigo. O João discursou, ela salvou-nos a todos. Lágrimas, aplausos, flashes como estrelas. Setembro, vendimias reais no Douro, fomos, eu e o João, deixando o Miguel com amigos. Pisámos uvas, suco vermelho nas pernas, rindo como noivos. Amei-te desde o fado, disse ele. E eu, desde a dança. Outubro, e paz relativa,
visitas regulares ao Pedro no Porto, chamadas semanais à Dona Maria. O ciclo. Quebrado, mas vigilado. O outono de 2025 varreu Portugal com ventos do norte, folhas de castanheiro dançando nas calçadas de Lisboa como confetes de uma revolução inacabada, e eu, Ana, agora autora com o livro na lista de best-sellers regionais, sentia o peso da fama como uma capa de veludo pesada, elogios nas ruas de Chiado, mas sussurros de aquela que destruiu a família. O salário do livro, royalties modestos, 500 euros por mês, juntava-se ao da supervisão, permitindo um apartamento maior em Alvalade, com jardim para o Miguel plantar girassóis. Ele, aos 8, lia o meu livro escondido, Mamã, és a heroína. Ria, bagunçando os cabelos, somos todos, filho. Heróis e vilões. O João florescia como nunca, um artigo no Público sobre famílias disfuncionais na literatura portuguesa, citando-me ao lado de Sofia de Melo. Estamos a curar o mundo, amor, dizia ele, cozinhando cozida à portuguesa aos domingos. Mas a cura era frágil, cicatrizes coçavam com o frio. O Pedro, no Porto, namorava uma enfermeira de Matosinhos, é real, Ana. Ela não suga, dá. Celebramos com videochamada, copos de vinho verde erguidos a pixeles. Orgulhosa de ti, disse eu, e era verdade, a semente que plantei brotara, torcida mas viva. A Dona Maria, aos 73, piorava, artrite avançada, noites de insónias no lar de Oeiras. As visitas tornaram-se rotina, eu levava bolos de arroz de uma confeitaria em Belém, e ela contava histórias do passado. O teu sogro era como o João, sonhador. Eu suguei-o por medo da pobreza. Confissões como vinho envelhecido, amargas mas reveladoras. E eu suguei-te por hábito, admitia. Eu perdoava, pedaço a pedaço, mas guardava o dossiê no cofre, lição, não arma. Uma tarde, ela pediu, escreve sobre mim no próximo livro. A verdade. Prometi, com misericórdia. Novembro trouxe chuvas que alagavam o Tejo, e uma crise, o Pedro recaiu. Uma cerveja só, Ana. No trabalho. A chamada veio aos prantos, voz pastosa, perdi tudo de novo. O demónio gritou, corta. Mas lembrei-me da terapeuta, vingança cega, compaixão cura. Convidei-o para Lisboa, reabilitação privada, paguei com royalties, 800 euros. Não por pena, disse ao João, por potencial. Ele veio, magro e arrependido, e instalámo-o num quarto temporário em Alvalade. O Miguel visitava, desenhando tios fortes, e o Pedro chorava, não mereço. Mereces se lutares, respondia. Dezembro, e o Natal de 2025, o primeiro sem sombras. Convidei a Dona Maria para nossa casa, o lar permitindo, saída especial. Ela chegou de táxi, já o novo que comprei, e o apartamento cheirava a rabanadas e luzes de presépio. O Pedro, sóbrio há um mês, ajudou na mesa, peru assado, bacalhau, filhós. O Miguel cantou Noite Feliz em Jimbei, e ela, lágrimas nos olhos, abraçou-me, obrigada, Ana. Pela segunda chance. Brindámos com Porto Townie, doce como redenção, e o João sussurrou, feito. Estamos inteiros. Mas o ano fechava com um sussurro de dúvida. O livro vendera bem, mas críticas surgiram, sensacionalista, trai a família portuguesa. Um jornalista de Faro ligou, a sogra real aprova. Visitei-a dias depois, no lar nevado de geada. Aprovo, disse ela, fraca mas firme. Diz a verdade, mudaste-nos. Saí, o coração leve, mas vigilante. Janeiro de 2026, o futuro chamava. O Pedro arranjou emprego estável em Matosinhos, planeando casamento. Serás madrinha? Riu. A Dona Maria melhorou com fisioterapia, sonhando com uma casinha em Sintra. Eu escrevia o segundo livro, Pontos sobre o Tejo, sobre cura. O Miguel crescia, perguntando, mamã, vingança é mau? Respondi, é humana. Mas o amor vence. Fevereiro, e uma surpresa, gravidez. Aos 41, um bebê, menina, dissemos. O João chorou, o Pedro enviou flores do norte, a Dona Maria tricotou um jailo. Família, pensei, tocando a barriga. Março, florescimento, o bebê nasceu, Sofia, olhos como o Tejo. A avó veio, segurando-a com mãos trêmulas, minha neta. Minha salvação. O ciclo. Fechado, num abraço. Mas em abril, teste final, o Pedro pediu ajuda para o casamento, não dinheiro, Ana. Conselho. Dei, rindo, não sugues a noiva. Ele abraçou-me, aprendi. Maio, e paz plena, piqueniques em Monsanto, Sofia no carrinho, Miguel correndo.
o João publicou um artigo sobre resiliência familiar, dedicando-me. Junho, solstício, viagem ao Douro, vendimias com todos, Pedro, noiva, Dona Maria em cadeira de rodas. Pisamos uvas, risos e quando nas vinhas. Julho, mar, Algarve, ondas lambendo feridas curadas. Agosto, colheita, o segundo livro saiu, best-seller. Críticas positivas, cura portuguesa. Setembro, regresso, escola para Sofia. Não ainda, mas planos. Outubro, outono dourado, visitas ao Porto, família unida. Novembro, gratidão, terapia de grupo, todos nós, confessando, curando. Dezembro, Natal eterno, luzes, amor, sem sombras. O ciclo das estações de 2026 rodou como as rodas de um moinho alentejano, moendo o passado em farinha fina para o pão do futuro, e eu, Ana, mãe de 2, autora de 2 livros, esposa renascida, sentia-me ancorada no Tejo, fluido, mas eterno. O apartamento em Alvalade pulsava de vida, Sofia gatinhando entre brinquedos de madeira entalhados em Mafra, Miguel lendo a multibanco humana, para ela em voz alta, o João corrigindo teses de alunos sonhadores. O meu terceiro livro germinava, esboços sobre heranças não genéticas, inspirado nas cartas da Dona Maria que agora guardava como tesouros, não armas. O Pedro casou em junho, numa igreja de Matosinhos com vista para o Atlântico, eu madrinha num vestido de linho azul. A noiva, a Carla, abraçou-me, obrigada por o salvares. O Pedro, terno impecável, sussurrou no altar, sem ti, era nada. Brindes com vinho verde, dança até amanhecer, e a Dona Maria, de cadeira, batendo palmas, família, enfim. Ela morava agora conosco, quarto adaptado, após saída do lar, contribuindo com crochê e histórias para os netos. Envelheci aprendendo, dizia, e eu respondia, envelhecemos juntos. O inverno trouxe geadas suaves, e reflexões. Uma noite de reis, com bolo rei e ouro escondido, o João perguntou, arrependes-te de nada? Pensei nas noites de fúria, no dossiê queimado numa fogueira simbólica em Monsanto. De nada. A dor forjou-nos. Ele beijou-me, meu multibanco de amor. Ri, sentindo o peito cheio. Primavera de 2027, Sofia andou, Miguel ganhou prémio na escola sobre família forte. O Pedro e Carla anunciaram gravidez, um Silva limpo, brincou ele. Celebramos em Lisboa, sardinha e vinho no cais. Verão, dor de novo, vinhas carregadas, todos pisando uvas, risos molhados de sumo. Outono, lançamento do terceiro livro, ovação no Coliseu dos Recreios. A Dona Maria assinou um, para a minha multibanco, com amor. Inverno, Natal com todos, presépio vive no jardim, Sofia cantando desafinada. E assim, o drama fechou, não com sangue, mas com laços tecidos devagar. A vingança foi o catalisador, mas o amor, o vinho final. Em Portugal, onde o fado chora mas dança, sobrevivemos. E florescemos.